Oi, gente, boa noite. Vamos ver se agora vai. Estamos ao vivo de novo. Vamos ver se vai dar certo agora. Oi, gente. Gente, todo mundo me vendo e ouvindo bem? Opa. Deixa eu já chamar aqui a Puck, já voltou. Não sei o que houve, não sei se foi a internet das duas, foi de quem, o que aconteceu. Sei que caímos. Oi, Pan. Oi, conseguiu salvar? Eu não salvei. Nem me toquei que dava de salvar duas, que cansa, né? Na minha cabeça eu pensei só que é uma. Mas não tem problema, a gente tava bem no inicinho, né? Só tu estavas falando importantíssimo sobre a questão da ira, de repente, da gente retomar daí Isso, para não perder essa parte só, mas não. Ai, viajei. exatamente. Então, eu estava falando aqui, né, porque a gritaria, você gritar com seus filhos é uma manifestação da ira, né? E aí a gente estava falando um pouquinho dos temperamentos, né, que muitas vezes o colérico acaba levando a fama do estressado, do irritado, daquela pessoa destemperada, que grita. Só que isso, né, não tem a ver com o temperamento. Né? A ira não é um pecado exclusivo do colérico, né? Conheço melancólicos irados, conheço sanguíneos irados, né? Por quê? Porque é um pecado e ele é inerente ao ser humano. Então, todo ser humano, né, em algum momento da vida, ele vai sim se irar, não tem jeito, ele vai sim se irritar. A diferença é como que essa irritação ela acaba indo para fora da gente, né? Então, assim, se você tem um temperamento quente, se você tem um temperamento expansivo, pode ser que você vai cair no grito, né? Pode ser que você vai cair aí na irritação. Mas se você tem um temperamento que retrai, que recolhe, você vai jogar essa irritação para dentro. Você pode não gritar, mas você vai estar jogando essa irritação para dentro. Então é onde você pode desenvolver aí, né, ansiedade, síndrome do pânico, depressão, né, até bruxismo, né? Porque a pessoa fica tão nervosa, ela trava, né? A pessoa pelo lado de fora é um poço de tranquilidade, mas na hora que, né, mas por dentro a pessoa tá ali, né, borbulhando, fervilhando. Ela tá incorrendo no mesmo pecado, né, do colérico que tá ali gritando, pondo para fora. Por quê? Porque a raiz da gritaria é a ira, né, é a irritação, é o pecado da irritação, né? Até separei aqui porque a gente teve uma aula no Mulheres de Força, né, que é minha plataforma aí de aulas, sobre as origens da irritação. Né? Então, assim, quando a gente vai lá em Efésios, eu até separei aqui para ler, né? Fala assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Né? Então, a ira, a gritaria, ela é um pecado. Né? Então a gente precisa começar a tratar como tal. Não é um traço do seu temperamento, não é um traço da sua personalidade, ela é um pecado, né, Lara? E assim, complementando isso que está trazendo do temperamento, que eu achei perfeito, e a gente tem que tomar muito cuidado, a gente fala disso de vez em quando, assim, mas muito cuidado para não colocar a culpa no temperamento também, né? Porque é plenamente possível ser uma pessoa colérica, por exemplo, e não gritar, né? A gente conhece, inclusive, coléricas, né? Que são super maduras, Sim. que não expressam, assim, inclusive se surpreende quando descobre que é colérico, né? A pessoa muito madura, inclusive, não é tão facilmente identificável o temperamento dela, porque ela acaba se misturando com muitas características. A gente tem que tomar muito cuidado para não usar isso como uma justificativa mesmo, né? Não, eu grito mesmo porque eu preciso, porque é meu temperamento. Não, a gente tem que justamente identificar quais são nossas dificuldades ali e daí buscar o nosso amadurecimento e melhorar aquelas características, né? A gente tem sempre que olhar para o coração, né? Aquilo que eu falei lá no início, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, se você tá aí gritando, se você tá aí irritado, e eu sei o que é isso, né? Eu já luto contra isso. Eu comecei a lutar de verdade mesmo, né? Deve ter 1 ano e meio, né? Porque até então, eu sou assim, não sei o quê, aí, né? Aquelas todas as justificativas possíveis. Mas quando a gente começa a olhar para o coração, a gente precisa identificar, né? Então, olha só, se eu sei que o meu gritar é uma manifestação de uma ira, uma manifestação de uma irritação que provém de algum sentimento, né, de alguma coisa que povoou a minha mente, que desceu para o meu coração e está sendo manifesta através das minhas atitudes, eu preciso começar a identificar essas raízes, né? Então, assim,
Não, é porque eu grito porque meus filhos não me obedecem. Ah, eu grito porque meu filho suja o chão. Eu grito porque... Será que é por causa disso mesmo que você está gritando? Né? Será que é por causa disso? Então é isso que a gente precisa analisar. Porque o que que acontece? Toda irritação, ela tem origem numa coisinha chamada insatisfação, né? A primeira raiz da ira aí é a insatisfação. Porque uma pessoa que está satisfeita é uma pessoa que não vai irar. Se você não vai irar, você não vai gritar. Né? Então, assim, será que você não está insatisfeita com alguma coisa da sua vida? Né? Nós, mães, dentro de casa, a gente fica insatisfeita com um monte de coisa. Né? Então, assim, muitas vezes eu tava ali estressada porque meu filho tava derrubando as coisas no chão. Deixa eu te falar, né? Ele tem 2 anos de idade. Toda vez que ele for comer, ele vai sujar o chão, né? Perfeito. Então, assim, isso faz Aham. parte da vida. Será que é por causa disso mesmo que eu estou me estressando? Ou será porque eu estou insatisfeita? Porque eu estou o dia inteiro dentro de casa? Porque eu não estou podendo fazer aquilo que eu quero? Porque eu não estou enxergando a maternidade como eu deveria estar enxergando? Eu não estou enxergando o meu lar como eu deveria estar enxergando? Porque eu estou com... Aí nós vamos aí para uma segunda raiz da irritação. Acho que a gente estudou umas 9, né? Não dá tempo de falar tudo aqui. Ou será que eu estou com inveja? Né? Porque eu tô aqui no Instagram, às vezes eu tô vendo aquela mulher lá, porque né, a gente esquece que isso aqui é um recorte, né? O máximo que você vê da vida da pessoa são 8 minutos ali, né? Porque Uhum. acho que nem cabe 8 minutos nos stories, né? Porque aqueles stories de 15 segundos você não conhece a realidade, mas você já fantasia, e aí você às vezes tá com inveja, porque, não, se eu tivesse ajudante, se eu tivesse um marido igual dela, se eu tivesse isso, e aí eu teria paciência, aí eu seria calma. Então, será que essa sua irritação que você acaba explodindo no momento que seu filho te desobedece, no momento que seu filho chora, ele é uma criança, ele vai chorar, suja, não é porque você alimentou a sua mente, né, com pensamentos aí de insatisfação, com pensamentos de inveja, de ciúmes, né? Ou será que você também, outra raiz da irritação é também, também a rigidez, por exemplo, né? Se você é uma pessoa rígida, se você é uma pessoa cheia de regras, né? Que seu filho não tem liberdade para transitar na casa dele, né? Que seu marido não pode nem espremer o tubo de pasta de dente do jeito que ele gosta, né? Que seu marido não pode nem deixar a mesa dele no escritório do jeito que ele gosta. Tem que ser tudo do seu jeito. Você é uma mulher cheia de regras, você é uma mulher que vai se tornar uma mulher muito irritadiça, né? E se você está irritada, se você está insatisfeita, você vai acabar gritando, né? Então a Uhum. gente precisa sempre começar a olhar para o nosso coração, sabe, Lari? De onde está vindo essa irritação? De onde, né? Qual que é a raiz disso? Por que que eu tô sempre irritada? Por que que eu tô sempre estressada? Por que que eu tô sempre gritando? Né? Porque isso não é normal. Né? Isso não é fruto, né? A palavra de Deus fala, a boca fala do que tá cheio o coração. Então, seu coração tá cheio de quê? Né? É isso que a gente precisa começar a olhar e começar a tratar, né? Uhum. Não é normal, é muito comum, mas não é normal, Uhum. né? Não é como a gente deve reagir, assim. E isso que tu falou, o exemplo do filho de 2 anos, nem sei se foi real, enfim, né? Se foi um exemplo qualquer, mas assim, uma das coisas que eu Mas acho que com certeza acontece, né? Porque se alguém tiver um exemplar de 2 anos que come sem sujar o chão, né? Me avisa. impossível. E assim, eu acho tem a questão da raiz, como tu estás falando, né? Que é importante a gente realmente parar para refletir, identificar o que lá no fundo está nos incomodando. E daí eu acho que tem várias outras coisinhas que vão se associando no comportamento também, né? Uma delas, e tem a ver com isso, é a expectativa que a gente faz daquela criança. Então, assim, às vezes a gente espera das crianças atitudes de um adulto mesmo, né? A gente espera de certa forma, não é racional mesmo, né? Mas a gente espera lá, realmente eu espero que meu filho não vá sujar o chão, né? É só uma criança que não sabe comer ainda. Realmente eu espero que a minha filha, né? Tem uma filha de 4 anos, a gente tem que pedir às vezes para ela guardar os brinquedos várias vezes. A princípio a gente acha que ela é sanguínea, ela é super distraída, ela começa a fazer uma coisa, de repente ela tá guardando o brinquedo, de repente ela tá brincando com o brinquedo, né? É normal, é esperado pela idade, por temperamento, porque é criança, por mil fatores. Então, eu vou brigar com ela por isso, né? A partir do momento que a gente também olha para essas crianças, né? Falando agora nessa questão, mais focado mesmo aos filhos, que essa irritação vai aparecer em milhões de outros relacionamentos, né? Mas focado nos nossos filhos, quando a gente olha para eles e vê eles como crianças, de verdade, né? É só uma criancinha, coitadinha, é só uma criancinha, ela não sabe o que ela tá fazendo. E ela precisa de mim para aprender como lidar com essa situação. E se eu reagir de forma explosiva, agressiva,
gritando, é isso que ela vai aprender. Ela não vai aprender a obedecer, ela não vai aprender a guardar os brinquedos, né? Ela vai fazer talvez por medo de mim, mas ela vai aprender que é assim que reage. Tanto que é muito comum a gente ver quando a gente, sei lá, se a gente tá numa fase, num momento que a gente tá mais gritando com os nossos filhos, eles começam a reproduzir isso também, né? Eles começam a reagir de forma parecida quando eles também se frustram, quando eles também se incomodam com alguma coisa. Não sei, assim, daí, isso já puxando um pouco a parte de dicas, eu acho, porque me ajuda particularmente muito naquele momento de irritação, quando eu lembro que a minha filha é só uma criança e que a adulta que sou eu e que eu preciso ajudá-la a lidar com aquele momento, ajuda muito a ter mais calma, né? Ajuda muito a respirar fundo, às vezes é respirar fundo mesmo, às vezes você dizer, vamos lá, vamos amar aquele serzinho que precisa de amor agora, né? E daí vem a outra coisa que a gente fala também, né, Pam? Que a paciência É a ela não é questão fruto da da... força, mas do Uhum, amor, né? E uhum. parece que a gente acha que a paciência é ser forte, a gente parece que a gente faz até força para ser paciente, né? Faz uma coisa assim, só que é uma motivação errada da paciência. A paciência ela é fruto do amor. Quando a gente olha para aquela pessoa, para aquela situação que está nos causando impaciência e olha com amor, buscando compreender, enfim, a paciência vem quase naturalmente, né? Ela vem quase naturalmente. É, a piedade é um exercício, né? Exercita-te a ti mesmo na piedade, né? É o que a gente aprende. E assim, e o pecado da ira, o pecado da irritação para nós mulheres é ainda mais complicado, né? Porque Deus nos deu o dom de edificarmos a nossa casa, né? A mulher sábia edifica a casa, tola a derruba com as próprias mãos, né? E aqui quando fala que a mulher sábia edifica a sua casa, a mulher sábia edifica as pessoas que estão nessa casa, né? Então, assim, Uhum. uma mulher calma, uma mulher pacífica, ela mantém um ambiente calmo, ela mantém um ambiente pacífico, independente de como está o seu marido, de como estão os seus filhos. Já uma mulher irritadiça, ela põe o ambiente inteiro irritado, né? Então, assim, se o marido está estressado, mas a mulher se mantém calma, as crianças conseguem se manter calma e logo, logo o marido acalma. Agora, quando a mulher estressa, não adianta, né? Eu não sei se isso acontece aqui em casa, né? Se eu começo a estressar, cara, daqui a pouco o Arthur tá gritando com o Guilherme, a Laura tá gritando com não sei o quê, daqui a pouco até meu marido, que não tem, daqui a pouco meu marido tá falando alto também, por quê? Porque a mulher, ela tem esse dom, ela vai contaminar, ela vai influenciar, né? Quer pro bem ou quer pro mal, né? Então a gente precisa ter um cuidado ainda maior, porque isso vai refletir também, né, na vida dos nossos filhos, né? Vai refletir na vida do relacionamento, de como os nossos filhos vão ter os relacionamentos deles, né? Eu vi aqui uma pessoa falando assim, eu acho que eu grito porque eu fui criada numa casa onde todo mundo grita e isso é meio que normal. Só que olha Uhum. só, vamos fazer um exercício aqui. Será que o que você absorveu foi o hábito de gritar ou foi a insatisfação? Né? Porque a gritaria, a ira, ela vem de uma insatisfação. Então, pode ser que você viveu num ambiente em que sua mãe era muito insatisfeita ou que seu pai era muito insatisfeito e você absorveu também essa insatisfação. Ou seja, você não tem esse olhar de amor para sua casa, você não tem esse olhar de atenção para os seus filhos. Por quê? Porque você está o tempo inteiro presa nos seus sentimentos, nas suas emoções, né? Na sua insatisfação com a vida, né? Não sei, né? Aí cada uma vai ter que buscar isso diante de Deus, né? Então, assim, essa questão, né, da gente gritar com os filhos deveria, né, em tese, existir um abismo, né, entre a gente e a criança. Mas se a gente está dispersa, se a gente, né, não está vivendo uma vida presente, a gente acaba se igualando à criança. Né? A criança grita, a gente grita mais alto. Né? A criança estressa, a gente estressa mais ainda do que a criança, né? Então, assim, imagina a coitada, né, da criança. A criança olha assim, meu Deus do céu, né? Ela não tem a mínima percepção, né? A gente que precisa conduzir a criança nisso, né? E quando a gente fala desse olhar de amor, né? De que, porque a paciência é uma virtude que deriva do amor e não da fortaleza, né? E não da força. Ou seja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando você olha para uma criança e você vê que ela está fazendo algo que te estressa, que te irrita, você não tem que você não tem que recrutar a força, né? No sentido, eu vou resistir, eu não vou ficar com raiva disso, eu vou respirar, você está o quê? Você está resistindo, né? Você está usando a força ao invés de usar o amor, né? Então, na verdade, não é a força que a gente precisa usar, a gente precisa usar o amor, a gente precisa ter um olhar de atenção, né? E como que a gente faz isso? A gente faz isso começando a justificar o outro,
né? Então, assim, esse exercício de justificação Nossa, é um exercício que nos traz a presença, né? Porque a falta de presença também que faz com que a gente irrite, faz com que a gente grite. Então, quando a gente faz esse exercício de justificar o outro, então quando você vê algo que você vê que você vai ficar irritada, primeiro exercício, se coloque no lugar do outro, né? Sente do lado, né? Bem, vamos lá, né? Meu filho derrubou uma coisa no chão. Eu sou uma criança de 2 anos de idade. Eu tô aqui tentando comer. Eu não sei mexer direito nesse garfo. E eu estou olhando para minha mãe e eu estou vendo que ela vai brigar comigo. O que que eu faço, né? É esse exercício de você se colocar no lugar do outro. E quando você se coloca realmente no lugar do outro, vem o amor, né? Você para de resistir e vem o amor. Nossa, só tem 2 anos, gente. Peraí, né? Deixa eu sentar do lado, deixa eu ensinar, deixa eu mostrar como é que faz, o que né? eu no lugar Esqueci, dele precisaria, né? O que eu no lugar né? dele precisaria da minha mãe, esperaria da minha mãe, né? Uhum. Então é esse olhar, né, de atenção, de presença, de você realmente começar a justificar o outro. Então, quando a gente começa com esse exercício de justificação, a gente começa a diminuir a nossa rigidez, por exemplo, né? Se você é uma mulher muito rígida, se a origem da sua irritação é a rigidez, esse exercício de justificar o outro vai te fazer muito bem, né? Porque se a gente pega lá a parábola do credor incompassivo, né? Não sei quem lembra aqui de cor, né? Ele tinha uma dívida gigante, né, gigante, e o rei ia prender ele, né, prender a família dele, até que ele pagasse toda a dívida e tal, e aí o rei vai e perdoa a dívida dele. E aí, logo em seguida, ele encontra com uma pessoa que estava devendo ele também, bem pouquinho, nada comparado com o que ele estava devendo ao rei. E ele vai e esgana essa pessoa e fala, não, você vai ter que me pagar, você vai ter que me pagar. Isso é um exemplo de uma pessoa rígida, que acabou de receber um perdão enorme, mas não teve essa mesma compaixão com o outro. E quando a gente olha para a nossa vida, Cristo morreu por nós, né? Cristo perdoou todas as nossas dívidas. Nós recebemos um perdão gigantesco. Olha o amor de Deus por nós. E aí, de repente, a gente olha para o nosso filho, não. Você de 2 anos tem que comer sem sujar o chão, né? É a comparação mais clara que eu vejo, assim, né? Do que a gente faz com os nossos filhos. Nós somos credores incompassíveis, né? Nós tivemos uma dívida enorme, perdoada. A gente deu um amor enorme do nosso Deus, e na hora que a gente olha para uma criancinha que é nosso filho, que a gente ama, a gente quer ter uma rigidez extrema com essa criança, né? A gente não tem esse olhar de amor, esse olhar de compaixão, né? Então, assim, um dos antídotos, né, contra a irritação é justamente isso, né? Essa questão da gente justificar o outro. Existe uma outra coisa, já que a gente já está nas dicas, né, de como combater isso, a gente precisa entender que isso não é um traço de personalidade, que isso não tem a ver com o seu temperamento, que isso é um pecado. E todo pecado, ele requer arrependimento, confissão e reparação. Então, se você quer começar a parar de gritar aí, a palavra de Deus fala, confessai os vossos pecados uns aos outros para seres curados, né? Então, a gente precisa confessar o nosso pecado para o nosso filho, né? Então, assim, quando às vezes, nossa, graças a Deus, né? Eu já tenho conseguido melhorar muito isso, né? Porque é pela força do Senhor mesmo. Mas, assim, quando eu incorro nisso, a gente precisa ir para o nosso filho. Filho, perdoa a mamãe, né? A mamãe não devia ter gritado com você, né? A gente precisa ir lá confessar, né? E pedir perdão. E a gente precisa fazer isso pro nosso marido também, sabe? Meu amor, eu tô muito irritadiça, né? Eu tenho gritado com os meus filhos, eu preciso confessar esse pecado. Ora por mim, ora comigo, né? Porque o nosso marido ele é o sacerdote do nosso lar, né? Então ele tem esse dever de apresentar, né, a mulher dele, né, santa, imaculada, né, sem mácula. Então, assim, ele tem esse dever também de nos santificar. Então, a gente precisa também ter isso, né, confissão, arrependimento e reparação, né, o que der para reparar, a gente repara. Então, aí já falamos do antídoto da confissão, do arrependimento, né, da reparação, já falei aí da questão da presença, né, desse olhar de atenção, e tem a questão também da gratidão, né? A palavra de Deus fala em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Então, se a gente sabe que a nossa irritação ela vai ter origem em alguma insatisfação, por mais que a gente ainda não consiga identificar, uma pessoa satisfeita não irrita. É simples, né? Isso é uma lógica que eu acho que é bem claro para todo mundo. Se você está satisfeita, está feliz, está alegre, você não vai gritar, né? Então, a gente precisa exercitar essa questão da gratidão. Gratidão por quê? Por tudo, porque essa é a vontade de Deus, né? Então, a gratidão ela acaba sendo um antídoto natural contra a irritação, né? Porque muitas vezes a gente quer combater o grito.
O grito é só a manifestação do que está Uhum. lá dentro. Então, se você ficar tentando moldar um comportamento, você está recrutando a força novamente. Né? E a gente precisa recrutar o amor e não a força. Então, a gente precisa começar a exercitar a gratidão, né? Mandei 10 vezes a criança, né, guardar os brinquedos. Se for um sanguíneo, você vai ter que falar 1000 vezes, não vai ser só 10 vezes, não, né? Mas às vezes não é o falar, às vezes é o conduzir, né? Às vezes, já pedi 4 vezes, não peça a quinta. Pega a criança pela mão, né? Se coloque no lugar dele, meu amor, vem cá, a mamãe vai te ajudar a guardar os brinquedos, né? E senta, e junto, e vai guardando, e vai brincando, né? Se o filho é sanguíneo, o guardar é uma Vai brincadeira, cantando a tudo é uma musiquinha do brincadeira, tudo, guarda-guarda. tudo é uma brincadeira, né? Para o sanguíneo. Então, guardar, faça guardar uma brincadeira, né? Muitas vezes a gente está querendo um Sim, soldado dentro de casa, que a gente dá uma ordem, dá um comando, e ele exatamente. vai lá e obedece. Né? Nós não queremos soldados, né? Nós queremos pessoas livres que optem em fazer o bem porque, né? Porque querem agradar o seu Deus, não robozinhos que obedeçam simplesmente, porque vai chegar uma hora que eles vão sair de debaixo da tua asa. E se eles não aprenderam o bem, se eles não aprenderam o amor que vem de Deus, aprenderam só a obediência, né? Como é que vai ficar esse filho nosso na mocidade, né? Por isso que muitos filhos de casais que são cristãos, quando chegam na adolescência, quando chegam na fase adulta, né? Cada um segue seu caminho, né? Pais dentro de casa porque tem medo do pai e da mãe, só para agradar o pai e a mãe, e não porque de fato entendeu o que é o certo, que é o melhor, né? Pô, teve duas coisas que me chamaram muita atenção no que tu falou. Uma, em tudo que tu falou, na verdade, né? Uma delas foi que a paciência, que a gente tá irritadiço, né? E a gente tá impaciente, tá gritando, enfim, tudo isso, talvez seja porque a gente tá muito voltada para nós mesmos. Isso faz tanto sentido, tanto sentido. Primeiro, porque se a gente pensar assim, né, tem mais uma definição de paciência, além de ser de que a raiz está no amor, tem também de que paciência é saber sofrer nas pequenas contrariedades, né? Saber sofrer mesmo naquele momento, assim. Então, se a gente parar para pensar o nosso momento que a gente está impaciente, que a gente sai gritando com os filhos, na verdade, o que a gente está sentindo ali também? A gente está irritado porque é a gente que vai ter que limpar, porque vai nos dar mais trabalho, É o porque egoísmo. é o egoísmo, a gente está completamente voltada para nós mesmas. Se a gente for parar para pensar mesmo nos momentos que a gente está impaciente, a gente está preocupadas com nós mesmos. Se a gente se volta para o outro, fazendo tudo isso que tu falou, né? Se colocar no lugar, ser empático, saindo mesmo de nós, se voltando para o outro, aí a gente começa a amar, consegue amar, porque o amor é esse próprio, se derramar pelo outro, né? Se abrir para O o amor, outro. né, é uma vertente para fora. O amor não busca os próprios interesses. Exatamente. Então, quando a gente faz esse movimento para fora, para o outro, o que que o outro está passando, o que que o outro precisa, aí sim a gente consegue amar e a gente consegue ser paciente também, né? Então, assim, nossa, para mim fez todo sentido do mundo pensar que a impaciência, ela é muito fruto desse egoísmo, muito fruto desse autocentrismo, assim, né? Da gente estar tão preocupada com nós mesmas. A E Bia a falou outra... aqui, ó, minha irritação às vezes é mais com meu esposo do que com meu filho. Tenho raiva do esposo, não brigo com ele, mas quando meu filho me desobedece em algo, eu acabo descontando. Ó, ó, Exatamente, é a gente ir na raiz do problema, né? Então, por exatamente. que você tem raiva, né? Isso aí é um problema grave, porque a palavra de Deus fala que quem odeia o irmão já o matou, né? Então, assim, isso precisa ser tratado, isso precisa ser tratado urgentemente, com confissão, né? Então, você precisa confessar isso, porque você ter raiva do seu marido, isso é um pecado. Então, você precisa, né, confessar isso para ele, abrir seu coração e vocês precisam resolver essa situação. Porque enquanto a gente não resolver as raízes, não adianta você tentar moldar o seu comportamento, porque você vai estar o tempo inteiro recrutando a força ao invés de recrutar o amor, né? Exato. E às vezes, a Michelle acho que falou, né? Não. Sei lá que não. Daiane. Tem. Enfim, às vezes, esse é mais fácil para a gente até pensar em se colocar no lugar da criança, porque é uma criança, então, por mais que a gente não pense nisso na hora, parece mais fácil, né? Do que no lugar do esposo, que a gente já vem com 1000 outros julgamentos. Até um parênteses, para quem tá caindo aqui de paraquedas, eu tô fazendo uma série de lives, né, em especial pelas mães, assim, então já rolaram algumas essa semana, continua semana que vem. E amanhã, inclusive, eu vou fazer uma live com o Dr. Saulo Barbosa, que a gente vai falar sobre. O título é Como Ajudar o Marido a Amadurecer. Mas, na verdade, a gente quer falar sobre o processo de amadurecimento no relacionamento, a relação mesmo a dois, assim. Então, assistam amanhã, porque eu acho que pode ajudar muito nesse sentido também. E aquilo que a Flor Geralmente, falou... quando vai para o marido, geralmente já é um ciúmes, já é uma inveja, né? Porque assim,
O marido tá indo lá Ah, trabalhar, né? Aí eu já tô falando de mim, já é o caso de meu, né? O marido tá indo lá trabalhar, né? E viajando a trabalho. Então, assim, ele tá fazendo isso por amor à família, ele tá fazendo isso para sustentar a família. Mas se você fica em casa, se você não cuida dos seus pensamentos, você começa a alimentar um sentimento de que eu tô aqui presa, eu tô aqui limpando o chão, eu tô aqui, né, limpando o bumbum de neném, eu tô aqui, né, não tenho amiga para conversar, não posso sair enquanto meu marido tá lá fora, ele tá conversando com as pessoas, ele tá viajando a trabalho, como se fosse, né, uma diversão, assim, e tal. E aí você começa a alimentar um sentimento de ciúmes, um sentimento de inveja. E aí, quando o marido chega cansado também do trabalho, porque ele está trabalhando, ele não está a passeio, né? E tal, aí ele chega e senta no sofá, pronto, aquilo já desperta, né? Enquanto você está aí sentado, descansando, eu não posso parar, porque agora ele tem que fazer a janta, ele tem que fazer não sei o quê. Aí o coitado não pode nem sentar ali 5 minutos, 10 minutos para descansar, né? Por quê? Porque a gente está com esse sentimento, a gente está com esse sentimento de ciúme, a gente está com esse sentimento de inveja, e aí a gente vai descontar essa irritação. E o que essa irritação faz? Essa irritação não vai atrair o seu marido para você. Não vai fazer com que seu marido te ajude. Porque a palavra de Deus fala que a irritação empurra o marido para o canto da casa. Que é melhor viver no deserto do que na casa de uma mulher rixosa. Então, essa sua insatisfação, essa sua inveja no tratado vai te tornar uma mulher irritadiça e vai afastar ainda mais o teu marido te ajudar. E não vai ter esse olhar de compaixão, né, que você espera dele, porque você não está tendo sabedoria. Você está sendo a mulher tola que está derrubando a casa com as próprias mãos. uhum. E daí vem a outra coisa também que me chamou a atenção que tu falou, sobre justificar o outro, né? E acho que nisso, com esse exercício com o marido mesmo, é sensacional. Uhum. Porque assim, a Sim, gente tem a tendência, qual que é a tendência que a gente faz? A gente é muito bom para julgar o outro e justificar nós mesmos, né? A gente vê os sim. nossos erros e estamos o tempo todo justificando eles. O outro é só crítica, só crítica. E eu fico pensando assim, imagina se nosso movimento fosse inverso. Imagina se a gente justificasse os outros e a gente se avaliasse, a gente se criticasse, assim. Tá, a É gente o que, deve fazer isso também, a é o que gente faz isso Jesus também. fala, né? O que Jesus fala, olha, você tá querendo tirar o cisco do olho do irmão, você é um hipócrita. Tira a primeira trave do teu, né? Que aí você vai Exatamente. conseguir tirar o cisco do olho do irmão. O que que é isso? Significa o quê? Que o nosso pecado é sempre maior. O que que é maior? Uma trave ou um cisco? Né? Então, assim, a Uhum. gente está olhando o cisco, mas não está olhando a trave. Então, assim, o seu pecado é sempre maior do que o do outro. Então, se você acha que o outro é pecador, saiba que você é 10 vezes mais. Né? Então, comece a tratar primeiro os seus pecados, que aí você vai conseguir conduzir o outro em sabedoria, em amor. E você vai conseguir também tratar os pecados do outro, né? Tratar os pecados do marido, ajudá-lo a crescer, a amadurecer, né? Espiritualmente, em santidade. E a gente está sempre tão preocupado com os do outro, né? Sendo que, na verdade, o que a gente tem controle é o nosso, que a gente pode fazer alguma coisa para mudar mesmo, né? Diretamente é o nosso. Então, muitas vezes a gente gasta mesmo toda essa energia olhando para os outros, às vezes é até uma fuga, né? De olhar para nós mesmos, assim. E daí, nesse justificar o outro, me veio também uma outra frase que eu conheço, que é de presumir boa intenção do outro sempre. Né? Eu acho isso muito bonito, porque realmente, quando a gente vê alguma coisa acontecendo que a gente não gostou, a gente tende a interpretar uma má intenção, né? E daí isso para as crianças também. Tá fazendo para me provocar, tá querendo me testar. Aí pensando coisas assim no marido também. Mas a partir do momento que a gente consegue imaginar que há uma boa intenção por trás daquilo, não, meu filho estava tentando, ele estava se esforçando. O meu marido não percebeu que eu precisava de determinada coisa, A né? gente Ele, precisa. enfim. Meu marido, olha só, meu marido é um pecador, gente, que nem eu. Né? Os dois foram dois pecadores que disseram sim, e os dois têm que ajudar um ao outro, né, a crescer em santidade. Então, olhar para o marido, olha, ele fez isso não é porque ele não me ama. Ele fez. Gente, primeiro, ele é um pecador, né? Ele é mesmo mais desatento e tal, então, assim, não é maldade. Né? Então a gente precisa Uhum. realmente entender que, além de tudo, nosso marido também é um pecador, ele vai errar, ele vai falhar, assim como a gente erra, assim como a gente falha. Exatamente, exatamente. E acreditar no fundo do coração, assim, que existe uma boa intenção por trás daquilo, né? Que não é mal, que não é ruim, que não tá fazendo de maldade, não tá fazendo para mim magoar. Sempre que a gente faz isso que tu falou de justificar o outro, ou presumir que tem uma boa intenção por trás daquilo, é muito mais fácil da gente saber lidar com a situação, da gente não se sentir afetadas, assim, né? Pessoalmente, assim, levando tudo pro lado pessoal, ofendidas. É muito mais fácil a gente lidar com a situação. Uma outra A coisa gente que eu não pode acho que. ser uma chaga aberta, né? Onde Ai, tudo dói, tudo fere, exatamente. tudo E às vezes nós machuca. somos, né, Pan? Às vezes nós somos exatamente isso, uma chaga aberta.
que não pode encostar, assim, que tem que estar pisando em ovos para lidar com a gente, né? Será que eu sou essa Faz o pessoa exercício, né? Faz o exercício. Como é que você Como é que é seria conviver comigo mesma? convivendo com você mesma, né? Exatamente. Aí você vai começar a Como olhar pro marido e seria? falar assim, cara, ele é um santo por me aguentar, né? Ah, não, um monte de gente reclamando da quarentena, né? Reclamando dos maridos que não aguentam mais a convivência, não sei o quê. Desses dias até respondi um story assim, uma caixinha que era assim. E falei algo nesse sentido, né? Será que tu tem sido uma boa companhia pro teu marido? Tu gostaria de estar em quarentena com você mesma? Seria agradável, né? A gente não para pensar muito nisso mesmo. A gente é aquilo que a gente falou, né? A gente é ótimo para apontar os dedos pro outro mesmo. E uma outra coisa que eu acho que é importante da gente falar aqui também é que, assim, é uma coisa que eu tenho refletido bastante, tanto observando o meu comportamento, quanto de tantas mulheres que eu atendo, né? Que eu sou, enfim, eu sou psicóloga, então eu atendo, sou psicoterapeuta mesmo, atendo mulheres, muitas mães que trazem essas dificuldades para mim. E eu percebo que muitas vezes essa impaciência, essa forma de reagir, assim, tá um pouquinho relacionada também com uma falta de formação, no sentido de, assim, de a gente não se forma muito, não se prepara muito para educar, né? A gente se prepara para mil coisas na vida e a gente não se prepara muito para ser mães, para aprender a educar os nossos filhos. A gente vai indo, sim, pelo instinto, pelo sei lá o quê, pelo senso comum. E às vezes nessas situações nos faltam ferramentas, a gente não sabe muito de que formas reagir, né? E daí a gente é reativas mesmo, né? Da gente reage das formas mais primárias que a gente aprendeu, enfim. E daí eu trago a importância também da gente se formar, né? Da gente ler bons livros, da gente estar estudando mesmo como educar os nossos filhos. E a partir do momento que a gente vai percebendo outras possibilidades, que outros caminhos existem para reagir naquelas situações, parece que alguns caminhos se abrem, assim, sabe? Parece que algumas vendas caem também de possibilidades que a gente tem para agir. Então, eu acho que às vezes um pouquinho disso acontece também, né? Não tirando toda a questão das raízes, que eu acho que sempre estão por trás mesmo, mas eu acho que às vezes tem essa questão aí também, que é uma coisa que pode ajudar, que a partir do momento que a gente descobre outras ferramentas, outras possibilidades, até às vezes conversando com mães mais experientes também, vendo outras formas de ser mãe, né? Nos mostram um pouco de possibilidades. Eu acho que é sempre importante a gente trazer isso também. É, e é começar pelo melhor livro de todos, né? A palavra de Deus, né? Eu acho que a gente lê pouco, a gente medita pouco nela, né? Porque assim, eu amo livros, gente, eu sou a louca dos livros, eu tô lendo 3 ao mesmo tempo. Mas assim, todos esses livros trazem muitos ensinos, trazem muitas verdades, né? Mas é como se fosse um suco diluído, né? A palavra do nosso Deus é o suco concentrado, né? A gente precisa também aprender a buscar do Senhor, a buscar a sabedoria do Senhor. E, inclusive, esse buscar a sabedoria do Senhor vai até nos orientar, né? Em quais livros ler, de onde buscar, vai nos ajudar a ter um olhar de procurar uma mulher que realmente possa nos ajudar, não aquela que vai, né? Porque às vezes a gente gosta daquela que vai ficar do nosso lado e falando mal também, né? É, porque os homens são assim, porque não sei o que, não sei o que. Porque filho é difícil mesmo. Às vezes a gente quer esse tipo de amizade, né? Então a gente precisa ter isso mesmo, né? Entender que essa vida aqui não é sobre nós. Que essa vida aqui não é sobre o meu prazer, essa vida aqui não é sobre a minha felicidade, que eu vim nessa vida para servir, assim como meu Jesus serviu. E quando a gente faz isso, não esperando receber algo em troca, né? Como muitas vezes a gente fala assim, mas eu sirvo, mas eu faço isso, eu faço tudo, mas meu marido não se move. Você também não está se movendo. Você está fazendo um movimento baseado no teu afeto. Você está fazendo um movimento de amor baseado em buscar uma recompensa. E o verdadeiro amor, ele não busca os próprios interesses, né? Então, quando a gente tem esse movimento, mas sabendo que é para Deus, né? Que é para o Senhor, que é para Ele que nós fazemos, né? Então, assim, independente das recompensas aqui, a gente se mantém, né? É onde começa o nosso crescimento, onde começa o nosso amadurecimento, porque a gente entende que não é sobre nós, é sobre os outros, né? É sobre conduzir os outros para esse amor que a gente diz conhecer. Né? Que pode ser que você diz que conhece esse amor, mas também não conhece. Aí, novamente, você vai ter que olhar para o seu coração aí, né? Como que estão as coisas. Perfeito, Pam. Acho que é isso mesmo, gente. A Pam queria terminar um pouquinho mais cedo, são 10h15, acho que a gente consegue, né, finalizar. E finalizando agora. Tem mais Acho alguma que, coisa que a gente queria falar, Lari? olha, eu vou só pontuar, assim, das coisas que eu anotei aqui.
vou só reforçar, na verdade, que tu falou da importância de pedir perdão para os nossos filhos, né? E eu acho que isso é uma coisa que às vezes eu vejo bastante dúvida nisso, assim, sabe? De parecer que se tá pedindo perdão, tá mostrando uma fragilidade, uma fraqueza para os filhos. E eu gostei muito de ter eles falado isso, porque é uma coisa que eu concordo plenamente, assim. A gente vai errar na educação dos nossos filhos muito, né? E assim, o que que eu vou fazer com esse erro? Vai ficar por isso mesmo? A partir do momento que eu peço perdão, eu tiro daquele erro uma oportunidade gigante de ensinar muitas coisas para os meus filhos, né? De ensinar que ninguém é perfeito, que a mamãe também pode errar, que pedir perdão é bonito, que é importante a gente ter humildade, né? Que a gente pode corrigir os nossos erros. E a Pan, eu tô falhando aqui. Bem na hora que a gente tá acabando ainda. Gente, vocês estão ouvindo a gente? Pan, tá aí? Tá me ouvindo, Pan? Tá me ouvindo, Pan? Acho que tu voltou pra mim. Ah, precisa? Será? Tá, tá. Probleminhas técnicos nessa live. A Pan vai sair, vou chamar ela de volta já. Oi. Aê! Voltou? Então, assim, eu acho que a gente tem uma oportunidade gigante ali, aquela coisa de tirar leite de pedra, assim, sabe? Aconteceu uma coisa ruim, não era para ter acontecido, que bom se eu tivesse acertado, mas já aconteceu. Então, o que que eu posso tirar de aprendizado daí? E o pedido de perdão é um caminho perfeito, né? É um caminho que eu consigo ensinar realmente muitas coisas para os meus filhos. Então, eu acho que isso é muito importante. E é isso, gente, é uma luta, estaremos sempre nessa luta, né? Não dá de assim, sofrer demais, se culpar demais cada vez que a gente erra, é levantar e continuar, se esforçar todos os dias para sermos melhores, para sermos mães melhores. E a gente vai juntas nessa luta aí. Sim, exatamente. Querida, Desistir não obrigada. está no cardápio. Exatamente, Porque, adoro gente, essa. o dia foi horrível, as misericórdias do Senhor vão se renovar pela manhã. Dorme, né? Consultai o travesseiro e sossegai, né? É no travesseiro, né, Senhor? Né? Pequei contra ti e tal, mas amanhã é um novo dia, né? Me ajuda, né? Me ajuda nisso. E aí a gente vai, né? De luta em luta, né? De dor Exatamente. em dor até chegar à glória, né? Dia após dia, vamos aos pouquinhos, mas vamos indo, mas vamos para frente, pelo menos, né? Vamos de migalhinha em migalhinha, às vezes a gente dá um Sim, passinho para trás, mas é assim, sempre buscando melhorar, enquanto mulheres, enquanto mães, enquanto esposas. Estamos aqui para isso também, é para isso. ajudar nesse processo, né, Pam? Gente, É isso. brigadão, Pam, obrigada pela Eu que companhia, pela agradeço. conversa. Gente, meu Deus, se vocês gostaram, se fez sentido para vocês, tirem um print aqui também, compartilhem, tá? Mandem para as amigas, aí eu vou deixar salva assim, se o Instagram deixar, né? Se o Instagram deixar, eu vou deixar salva. Tá bom? Encaminhei para poder ajudar outras mulheres também. Então tá, Boa noite, Pam, bom descanso. obrigada. E contem comigo aí. Precisando, manda um direct aí. A gente está Obrigada, aqui para querida. ajudar no que for possível. Isso mesmo, sempre. Um beijo, gente. Boa noite. Beijo. Tchau, Tchau. tchau.